estamos indo para o segundo ano já. Então, a gente costuma divulgar alguns assuntos de interesse da comunidade, né, relacionados à inovação, ao agronegócio, mas também a gente faz muito conteúdo falando das startups, né, fazendo relação com os temas e tal. Então, eu estava até querendo preparar para os próximos dias aí um post sobre gamificação, e aí aproveitar e puxar também a ProMaster, enfim. A gente costuma fazer bastante conteúdo dessa forma, né? Vir trazendo os assuntos relacionados às startups para um pouquinho do que é atual aqui do dia a dia, né? Uma notícia aí, de repente, que dê para puxar um link, por exemplo. Então, eu vou estar, inclusive, sempre à disposição, se tiver novidades, isso eu falo para todas as startups também, com as quais eu tenho contato direto, né? Então, se tiver novidade, quiser divulgar, ou tiver alguma pauta interessante, é sempre legal entrar em contato com a gente, porque aí a gente põe isso para circular também. A gente tem bastante interação nas redes da Ciclo, né? Especialmente no Instagram e no LinkedIn. E aí a gente costuma publicar diariamente, todos os dias. Então, tem sempre um espaço aí para as startups, um espaço importante. Muito bem. E eu trabalho de São Paulo. Aliás, logo, você também? Eu estou em Brasília agora. Você está em Brasília. O Aguinaldo volta, né, Aguinaldo? Daqui a pouco nós estamos perto. Daqui a pouco eu posso te ver, de vez em quando? Aqui, 2 semanas, já vou estar com as caixas tudo dentro do carro. Você vai se mudar para São Paulo? Vou me mudar, vou voltar para minha casa, Sérgio. Minha casa é em São Paulo. É em São Paulo. Apesar de eu ter nascido em Brasília, minha residência desde os 18 anos é em São Paulo. Eu vivo pelo mundo, mas eu sempre volto para mim, entendeu? Mas vai sair um pouquinho do paraíso, da tranquilidade de vocês, para voltar na loucura que a gente estava lá, né? Mas é necessário. Eu moro na Cacareira, Sérgio. É isso que eu ia falar. Então, o Aguinaldo, ele é um pouquinho... Ele tem um paraíso em cada lugar. Não, paraíso é lá. Aqui é 60 graus à sombra, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. E eu não me acostumo com calor de jeito, não adianta. Aqui é ar-condicionado direto. Eu percebi na nossa última reunião que o Pompeu ele deu uma odeia. alfinetada, falando assim, que você fica no Polo Norte, lá no Sala. Ele odeia ar-condicionado, odeia ar-condicionado. E eu não consigo viver sem. Sem. Anteontem deu uma pane aqui na cidade, e o lugar onde eu estou morando aqui ficou sem energia das 8 horas da noite até o dia seguinte, meio-dia. Ela ficou só com uma fase. Imagina, então, você, dentro de casa não é 60 graus, né? É 48. Não muda muito. Então, depois dos 40, tudo igual. Eu e minha esposa, a gente não conseguiu dormir. Ela também é como você? Gosta de um gelado? É menos, mas porque ela é do Maranhão. Né? A gente se conheceu em Brasília, ela foi pequena para Brasília, mas ela também não suporta muito calor, não. É porque aqui é um calor complicado, você fica todo grudento, né? Não. Me deixa aqui nos... Eu lembro daquela, a bordo dos jatos da Varig Cruzeiro, a temperatura é constante em 22 graus. Eu lembro dessa. Pois é. Então, deixa eu ficar nos meus 22 aqui. Me deixa. Me deixa. Bacana. Não tenho problema na minha careca quando bate o vento frio, então... Eu nunca fui para Luiz Eduardo Magalhães, ainda não fui para Luiz Eduardo Magalhães, mas eu falo com o pessoal da Ciclo diariamente, né? Com o Aguinaldo especialmente. A gente já se encontrou uma vez num evento aqui em São Paulo. Vai ser bom a gente poder estar mais perto também, eu acho, Aguinaldo. Sim, vai ter o Bossa novamente. Vai ter o Bossa Summit novamente. E dia 7 de março tem um Agrovem em Piracicaba, no Agtech Garage. Eu vou tirar bastante foto e vou fazer aquelas minhas entrevistinhas. Legal. Depois falaremos sobre isso também, tem umas ideias. Sim, é isso aí. Mas isso é outra pauta.
Bom, a gente Legal. estava... Até logo, Sérgio. Olha, eu e a Ana já estamos aqui conversando muito e tal. Então... Mas legal. Então, deixa eu falar. A minha base é São Paulo ainda, né? Eu tenho casa lá, na casa dos meus pais, e eu morava sozinho. Na verdade, é um pouco mais longe, um pouquinho, né? É São Bernardo do Campo. Depende, eu Mas estou perto. tá perto, estamos Eu perto. estou na saúde. Eu estou na saúde. Na saúde. No espirro, eu estou lá em São Bernardo. Eu morei ali perto também, próximo do Ipiranga ali também. Morei Pronto, aí, ó, nós estamos na assim. Zona Sul. Hoje fui largar meu filho lá no Sesc Ipiranga para fazer o projeto lá do Curumim do Sesc. Hoje, Do Curumim, legal. então, estamos assim, ó, pertinho. Perfeito. Então, eventualmente também, eu pretendo voltar mensalmente, eu tenho 2 filhos, né, e que estão morando em Itu, o menino está morando em Itapetininga, com uma empresária, ele é um youtuber, né, entendeu? Então, agora tem uma empresária dela que ele arrumou lá, estão morando numa chácara junto com outros youtubers lá, tá tentando encontrar o caminho dele. E a minha filha tem 14 anos. Então, ela mora com a mãe em Itu. Eu vou todo mês para lá, pretendo, né, planejando, para poder vê-los, evidentemente, ficar um pouco com eles, né? E também tem reuniões, sempre a gente tem por aí, né? E, eventualmente, a gente pode se encontrar também, quando Com quiser, só certeza. marcar. Conte com isso. Obrigado. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em administração, mas trabalho com tecnologia já há mais de 40 anos, e trabalhei na Mercedes durante 11 anos, depois fiz toda a minha carreira como empreendedor, né? Tive vários negócios, alguns bem-sucedidos, outros um pouquinho menos, e acho que foi um negócio, eu perdi bastante dinheiro, né? Mas ganhei bastante experiência, tem esse lado, né? Sempre importante, né? Em alguns a gente troca o tempo pela experiência e fica mais ou menos igual, né? E eu me mudei recentemente para Brasília porque... Vocês me dão 5 minutinhos? Podem Claro. continuar aí, por favor? Perfeito. Eu vou só falar com uma pessoa aqui. Claro. Você está me ouvindo bem, Ana? Estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Então, eu decidi me mudar para Brasília aqui porque tenho alguns amigos que estão morando aqui, estão montando uma empresa, eles estão precisando de uma ajuda aí para dar um suporte na parte técnica, como fazer, etc. E aí eu falei, querendo mudar de áreas mesmo, fica mais perto da Ciclo também, né? Então, aí resolvi vir para cá, tá maravilhoso, acho que faz uma semana só que eu estou aqui, mas já estou falando assim, não vou mais embora, não dá mais, entendeu? Já me adaptei no novo esquema aqui, para mim está sendo muito mais legal, está sendo mais produtivo, novas ideias. E o pessoal é muito, assim, a gente mora numa casa grande e moramos em 6 agora, né? Comigo, eles eram 5, e pessoal inteligentíssimo, tudo gente, sabe, fantástica, ele tem tudo a ver com natureza, a gente faz yoga, a gente, sabe, faz meditação, fantástico, entendeu? É muito pró-saúde, uma coisa que gostoso. É... Coisa que quem está em São Paulo tem que se esforçar para alcançar. Exatamente. E outra, aí em São Paulo a gente coloca a saúde sempre em segundo ou terceiro plano, né? É verdade. Todos os compromissos profissionais são sempre muito mais importantes, a gente vai deixando, né? E aqui o foco eu percebo que é bem diferente, e o resultado é outro. A minha alimentação, estamos mudando, tá top. Eu estou adorando, estou renascendo, revivendo, e agora, junto com essa parceria que a gente tem com a Ciclo, putz, eu acho que a minha vida de negócios, business, né, como empreendedor, vai deslanchar agora de vez, né? Melhoramos vários lados, né? Legal. A rede de conexão também aumenta, né? Em relação ao xadrez, eu não sei se você conheceu, eu tive um site que chamava o Mortadela. Eu era usuário do seu site. Você era usuário, então você conhece, então esse foi um dos cases aí que a gente tem. Foi onde a gente adquiriu bastante experiência na parte de criar conteúdos virais, sabe? Entender um pouquinho o marketing da internet.
eu fui um dos caras que testou a internet no Brasil. Tive esse privilégio, junto com a Embratel, que abriu, na verdade, um concurso lá, as inscrições que eles selecionaram 5.000 pessoas, eu fui uma dessas. Então, a gente usou a internet praticamente um ano antes dela se tornar comercial no Brasil, entendeu? E foi muito legal, e foi a partir desse conhecimento, dessa experiência, que eu acabei criando o site do Mortadela. E depois disso, eu fui criando outros negócios, vários outros. Um dia te conto a história, se você tiver interesse, né? Eu adoro. Eu começo uma conversa, 4 horas depois eu falo, meu Deus, já foram 4 horas. Que bom. Como eu tenho bastante cabelo branco, eu também tenho bastante história para contar. Né? Então um dia a gente toma um café e eu quero saber tudo. Um maior prazer. Em relação ao xadrez, eu aprendi o xadrez com 12 anos, hoje eu estou com 65, ou seja, faz 53 anos que eu... Não. 53 anos que eu jogo xadrez. Puxa vida, nossa, que tempo. Mais de meio século. E eu sempre gostei, inicialmente eu queria me tornar um profissional, e foi uma paixão, mas acabei enveredando por outros caminhos. E depois, mais recentemente, eu já desenvolvi um aplicativo para treinamento de xadrez, isso faz uns 15, 20 anos, foi muito bem sucedido, e depois eu acabei vendendo para uma empresa da Alemanha esse negócio. E aí, depois dos 5 anos que passou, por contrato eu não poderia fazer nada, e eu comecei a idealizar um novo sistema, já que a tecnologia mudou, um aplicativo hoje todo mundo tem, né, celular, então fica fácil. Que na minha época a maior dificuldade é você encontrar um parceiro de xadrez para jogar xadrez, né? E então aí eu resolvi desenvolver esse novo esquema, eu estudei bastante neurolinguística, como é que o cérebro funciona, para poder, como é que a gente aprende, né? Eu já venho estudando isso há mais de 10 anos. Eu acho que a gente conseguiu um produto que se diferencia de todos os demais no mercado exatamente por conta dessa facilidade hoje que a tecnologia nos permite, e que substituir o estudo tradicional, que é através de livros, né? Que é super complicado, desanimador. E o que nós apostamos? O retorno é muito rápido das pessoas que estudam com a gente, entendeu? No nosso método, né? Aliás, o xadrez, o retorno é rápido em qualquer sentido. Eu estou ensinando aqui o pessoal a jogar xadrez aqui também. Né? O pessoal já conhecia alguma coisa, mas eu estou dando umas aulinhas, entre aspas, aí para eles. No final da tarde a gente joga um pouquinho. Eu estou percebendo que eles começam a se apaixonar pelo negócio também. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Você joga xadrez? Eu sei jogar xadrez. Meu filho de 8 anos gosta muito. Eu jogo com ele, mas eu confesso que não me apaixonei, não. Eu sou da área de humanas, assim, tudo que envolve mais matemática, eu tenho mais dificuldade também. Ele tem um raciocínio lógico muito melhor que o meu, e eu percebo jogando xadrez. Que ele me dá um baile, se ele quiser. Que maravilha. Eu acho que você poderia se considerar uma privilegiada, ter um filho de 8 anos que joga xadrez, né? Ele gosta. Porque isso é fantástico. Meus filhos jogam, ensinei desde cedo, mas não te interessa, entendeu? Então, mas o xadrez tem muitos benefícios comprovados que a gente percebe. Esse foi um dos motivos pelo qual o Pompeu, e depois, que era meu amigo, que me convidou para participar do projeto da Ciclo, e depois o Aguinaldo comprou também a ideia a importância do xadrez na vida, né, de certa forma, para a pessoa adquirir um tipo de raciocínio, né? Às vezes as pessoas falam, xadrez tem muito a ver com matemática. Pra você ter uma ideia, eu odeio matemática, tanto quanto você. Eu tenho dificuldade, eu até me esforço, mas claramente não é para isso que eu nasci. Então, também nunca gostei muito de matemática, mas eu estou numa área que usa a matemática sempre, a programação, né, também, mas eu acho que
o desafio é um pouco diferente. Eu gosto muito de lógica, né, de certa forma. Gosto muito de ensinar também as pessoas, né, e gosto muito de desenvolver produtos. Então, quando a gente... que o Pompeu, eu fiquei sabendo através do Pompeu que você estava investindo na Ciclo, a gente ficou bastante empolgado, porque, mais recentemente, nos últimos 3 anos, eu desenvolvi um produto, que é o ProMaster Chess Open. Na verdade, esse é o 4º produto, os outros a gente usou praticamente para teste, para conhecer o mercado. E o foco inicial era a gente atingir um público básico de 1 milhão de pessoas, que são as pessoas federadas, que jogam torneios frequentemente, entendeu? Esses caras precisam de uma ferramenta dessa. É fundamental para o cara, né? E, por incrível que pareça, nós percebemos que o interesse das pessoas por xadrez é muito maior. Então, rapidamente, nós lançamos um produto focado nesse 1 milhão e rapidamente percebemos que nosso público era 10 milhões de pessoas, não 1. E depois de mais um ano... Desculpa, tem restrição de idade? Não, absolutamente não. Eu vou te dar um exemplo já já. Hoje nós estamos apontando para um público de 100 milhões de pessoas, para você ter uma ideia, né? Por quê? Porque o xadrez está se desenvolvendo demais no mundo inteiro. Você lembra você teve a oportunidade de assistir uma série, O Gambito da Rainha, na Netflix? Fabulosa. Mas você ouviu falar... você viu? Você assistiu? Que bacana. Então, essa série, depois dessa série, o número de jogadores de xadrez dobrou. Que joga xadrez online, né? Então, só para você ter uma ideia, o maior site de jogo de xadrez, o chess.com, antes do Gambito da Rainha, tinha exatamente 42 milhões de usuários cadastrados. Hoje ele tem mais de 100. Em 2 anos, depois do Gambito da Rainha, ele saiu de 42, foi para 80 milhões. E aí você acompanha essa parte, deve ter até visto que em lojas, assim, começou a faltar jogo de xadrez no mundo inteiro, não só aqui. Isso gerou interesse no mundo inteiro, porque a série foi vista também, fez sucesso no mundo todo, né? Então, o xadrez é uma coisa assim, não tem como zerar. O cara jogou o jogo tal, aí ele fica lá um mês jogando e zerou, acabou o interesse e passa para o próximo, né? Não tem, porque cada jogo é um. Exatamente. O xadrez, as possibilidades são infinitas. Então, por isso que é um jogo cativante, tem um lado científico, e tem um lado que é onde a Ciclo, acho que se interessa mais, que é a capacidade que o jogo tem de dar aos usuários, e principalmente às crianças, na idade do seu filho... Como chama seu filho? Juca. Juca, legal. Então, a idade do Juca, sabe, quanto mais ele investir no xadrez, mais benefício vai ter para a vida toda, né? Porque isso aumenta a capacidade de aprendizagem, a memória, cálculo, isso é básico, que todo mundo conhece, né? Mas tem vários outros elementos que tem muitos estudos que comprovam essa eficácia, que ajuda as pessoas a tomar decisões. Por quê? Porque quando você está jogando, você precisa... desenvolve primeiro capacidade analítica, você precisa analisar a posição e depois tomar uma decisão. E você nunca pode pedir a opinião de alguém. É você contra a outra pessoa, né? Então, Você fizeram está isso. sempre enxergando mais à frente, né? Então, você tem todo um trabalho de cabeça, de revisão, de avaliar as possibilidades, escolher, você contar com o outro, um pouco. Exatamente. E se treinar essa capacidade, né? Além de uma outra coisa, ensinar as pessoas a lidar com frustração. Por quê? Porque sempre que você joga, você perde, né? Então, e aí é frustrante, né? Tem gente que fala assim, tem uma máxima aí, né? Que o xadrez é o esporte mais violento que tem, né? O esporte é mais violento que o boxe.
que o boxe acaba fisicamente com a pessoa e o xadrez acaba mentalmente com a pessoa, né? Entendeu? Então, tem coisas assim. Outra questão é a recompensa pelo trabalho duro, né? Assim, de você... o xadrez exige muita disciplina, muito foco, que é hoje que as crianças não têm, tem. estão Depois da perdendo pandemia, então, esse foco, não exatamente, né? sabe sentar, ninguém mais senta, todo mundo está sempre com as pernas para o ar e não tem foco em nada. E tem foco em nada, e aí fica lá ali no TikTok, no Instagram e tal. É tudo visto muito superficialmente. E o xadrez é o contrário. Você tem que se aprofundar, né? Cada vez mais se aprofundar. Eu tenho até testado pô, meu filho é um caso desse, ele tem TDAH, e eu estou tentando usar o xadrez, né, para poder... Aumentar a capacidade de concentração, né? Exatamente. E ver, ele é muito inteligente, mas ele tem essa dificuldade, mas na hora que está jogando xadrez, você é obrigado a focar, né? Mas só para você ter uma ideia, uma das coisas, por exemplo, eu estava com uma coceira, peguei fungo, né? E eu acordava de noite com aquela coceira, sabe aquele comichão que você não pode parar de coçar? Sabe que a única coisa que eu tinha que tirar o foco do negócio, porque não parava de nenhum, né? Aí eu pegava e começava a jogar xadrez, sabe? Aí começava a jogar, aí você esquece, você muda o Acabava foco esquecendo. na hora, né? Então, foi uma das soluções. Então, tem todas essas questões. O xadrez, ele é considerado uma matéria obrigatória em mais de 30 países, já tem cidades aqui em Pernambuco. Eu vou pesquisar, eu estou devendo até o prazo até o dia... Ainda não estou devendo, tenho prazo até o dia 23 para entregar para que o Pompeu tinha me pedido, várias matérias e estudos, links, para criar depois um storytelling sobre a importância do xadrez, né? Quais países? Eu sei que aqui no Brasil tem várias experiências, né? Nós fizemos uma vez no clube uma experiência em favelas para tirar crianças da rua, ensinando a jogar xadrez. Foi muito legal. A Toshiba patrocinou, foi muito bem sucedido, né? E uma outra coisa mais chocante. Bom, primeiro, como é que funciona geopoliticamente o xadrez, né? A Rússia dominou o xadrez durante 64 anos. O campeão mundial era russo, né? E em plena Guerra Fria, em 1972, surgiu o americano, considerado um dos maiores gênios do xadrez hoje, chamado Bob Fischer, já faleceu, e ele enfrentou a Rússia sozinho, né? Então, porque o xadrez também, apesar de ser um jogo que não dá vantagem para ninguém, ele é muito justo nesse aspecto, mas você pode, num torneio, beneficiar um ou outro jogador, entrega o ponto, vende de ponto, e os russos faziam isso, né, em detrimento dos adversários. E o Fischer quebrou toda essa hegemonia, e aí os Estados Unidos ficou campeão mundial durante 3 anos, depois ele parou de jogar, e voltaram os russos por mais 30 e tantos anos, e depois teve um indiano, e hoje é um dinamarquês o campeão mundial. Mas o curioso é a China. Então, há 20 anos atrás, a China falou, vou investir no xadrez pesado. Começou a botar nas escolas também, eles queriam tomar da Rússia o poder do xadrez no mundo, né? E investiram pesado, tanto que 10 anos depois, a campeã mundial de xadrez feminina foi uma russa. No masculino, tem, vamos dizer, no top 10, tem 1 ou 2 chineses, então cresceu muito, mas eles continuam lutando por isso. O que acontece? Eles contrataram em 2018 a maior jogadora de xadrez do mundo, mulher, né? Porque é separado, são mulher e homem, e para fazer um treinamento que ela tinha feito na Hungria, que é pegar crianças na idade pré-escolar, ou seja, a partir dos 4 anos, ensinar de forma lúdica para usar o tipo de raciocínio do xadrez, né, e criar essa forma de pensamento para se assimilar todas as outras matérias, não é só xadrez.
e a China está investindo muito pesado nisso, está tendo sucesso, né? Então, de novo, criar uma forma de pensar, foco, disciplina, aquele monte de coisa que a gente já conhece, e eu acho que depois dessa... eu amo a tecnologia, claro, trabalho com isso, mas, olha, falando sério, cara, eu não sei onde é que a gente vai parar se continuar esse negócio aí, só TikTok, Instagram, essas redes sociais. Não, e agora tem o chat GPT lá que, enfim, daqui a pouco o computador te expulsa de casa. Eu tenho essa teoria. Daqui a pouco ele pega a chave e me manda embora. Eu gostei da sua forma de colocar a coisa, mas nós estamos muito longe, acho que nós não vamos ver isso, Ana, Não, podemos dormir tranquilo, viu? Mesmo o chat GPT é uma fantástica ferramenta, né? Mas tem muitas restrições. A mídia vende uma coisa, mas não é nada disso, entendeu? Cara, está 200 anos longe ainda de a gente. Claro, acredito que a gente vai ter, vai crescendo, né? Mas as pessoas confundem inteligência artificial com algoritmo, né? Mas é uma coisa que a gente não pode... Eu sou uma pessoa... Eu estou na geração, eu tenho 40 e vou fazer 44 anos, então eu estou na geração intermediária, né? Aquela que de quando não existia o celular e de quando você não vive sem. Eu vivi as duas coisas, eu vivi os dois momentos. Então, mas quando eu vejo meu filho, por exemplo, de 8, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 4. Ah, tá. Então são pequenos ainda, mas quando eu vejo meu filho, você percebe nitidamente que ele não tem condição de viver sem a tecnologia. Então, querer que uma escola não use esses recursos ficar tocando na parede. Porque eles, engraçado, eles precisam, né? Você sente uma necessidade. Então, ele tem lá, ele gosta de Pokémon, aí ele vai lá na ferramenta, então ele vai descobrir qual que é o poder do Pokémon, tudo ele relaciona com a questão da tecnologia. Então, é uma coisa que não tem para onde você escapar, assim. Então, eu acho que o nosso desafio também é, para atrair esse público, a gente fazer um treinamento de uma forma mais lúdica, né, que dê resultados rápidos, e aí a criança pode realmente se interessar, depois jogar com um amigo, perceber que está evoluindo, e sair um pouquinho, né, que seja meia hora por dia, 1 hora por dia, esse treinamento eu acho fundamental, porque é fundamental. A ginástica da mente. É verdade. O meu filho, ele gosta, ele é bastante matemático, ele funciona muito pela cabeça, menos pelo corpo. Mais velho, mais novo não. E a matemática para ele é um jogo, sabia? Ele gosta de matemática porque ele pensa da mesma forma que ele pensa quando ele joga o jogo do Pokémon. Então ele tem que fazer uma conta, para ele é um jogo, assim. Você percebe? É muito claro. E ele curte. Então o xadrez, para ele, vai assim, ó. Ele se envolve, daqui a pouco é a vida dele. Que legal. Muito é uma bom. Figura, você ia gostar de conhecer. O Juca é uma figura. Espero Agora, como é que você vai adaptar isso para o universo do agronegócio? Então, a gente teve algumas ideias, né? Uma ideia inicial seria, colocada pelo próprio Pompeu, da gente começar a criar não, foi o Maurício que falou isso, numa das reuniões, criar uma ferramenta colocando o xadrez como cases, né, para ajudar na tomada de decisões. Tá? Até a gente pensou em algumas coisinhas para facilitar isso, mas eu vejo inicialmente como um dos pontos mais favoráveis para a gente de pegar a base das escolas, crianças de 6, 8 a 12, 14 anos, e investir no treinamento dessas crianças, né? Que isso é uma coisa que o retorno para as crianças são muito mais rápido. É lógico que a gente pode fazer isso para adultos também, nesse sentido. Mas aí o que precisa mudar mais do que... uma das ideias que eu tive foi a gente incluir dentro do nosso aplicativo... desculpa. Primeiro, o xadrez se divide em 3 fases, né? Aberturas, meio jogo e finais. Então, existem muitos aplicativos de xadrez em todas as fases, mas o que menos tem é aberturas. E as aberturas
o mercado está escasso de produtos de qualidade, muito ruim que tem. Depois tem tática e finais. Todo mundo gosta de estudar tática, o que é o cálculo, como é que você vai dar mate, etc. Mas o mais importante é começar a estudar finais. Então, na Rússia, na Hungria, todas as escolas começam o estudo pelos finais, mas é chato pra caramba para estudar. Entendeu? E todo mundo quer estudar aberturas, que é o menos eficiente, na verdade, né? Mas é o que dá retorno mais rápido. Por quê? Porque você costuma perder em 5 lances, você vai perder em 20. Então, sabe? E você vai aprender a jogar bem melhor. Então, aparentemente, o resultado é mais rápido. Então, a pessoa... Só que o mercado comprador é muito mais de aberturas hoje, né? Então, com a ideia, como a gente, primeiro, tinha focado no público de 1 milhão, e hoje percebemos que temos um público de 100 milhões, e esse público pode ser maior, porque tem muita gente em aprender a jogar, a ideia é criar uma aba, um capítulo dentro do nosso aplicativo para quem não sabe nada para aprender a jogar xadrez, utilizando o mesmo método que nós temos, método que a gente usa hoje, que dá o retorno realmente muito mais rápido. Eu me lembro que um discurso que eu ouvi do Bolsonaro aí é que ele falou que eles tinham desenvolvido um aplicativo para alfabetização das crianças, né? Então, ao invés da criança demorar 8 meses para ser alfabetizada, através do aplicativo, tipo, em 8 semanas, ela conseguia o mesmo resultado. Então, conseguia muito mais rápido. Eu acho que um aplicativo bem feito para treinamento de xadrez, a gente consegue velocidade em termos de retorno para a pessoa, né? De motivação. Então, o desafio é motivar essas pessoas, basicamente manter essas pessoas motivadas, né? E aí, eu acho que, mais do que mexer no produto, se a gente quer fazer alguma coisa específica para um segmento, como é o caso do agro, talvez a gente devesse mudar a linguagem, sabe? Ou mostrar para as pessoas muitos pontos que as pessoas nunca entenderam que o xadrez traz, né? Por exemplo, é o fato de se socializar. Hoje em dia, as crianças têm dificuldade de ser frustradas. Eu tenho 2 filhos mais velhos que o seu, então, aí também, cara, eu converso com amigos, é a mesma coisa, é difícil lidar com a frustração, né? O xadrez ajuda isso, porque você vai perder sempre, né? Então, eu vejo essa mudança de linguagem, fazer um canal específico, né? Não sei, uma ideia que a gente já colocou numa das reuniões passadas foi criar torneios, mas eu acho que isso custa muito caro, né? A gente tem todos os contatos, eu conheço esse pessoal todo, sabe? Eu convivo com eles desde pequeno, então o Grande Mestre, a Federação Paulista, fui diretor da Federação Paulista de Xadrez, Confederação Brasileira. Então, a gente tem um bom tráfego aí. Se precisar organizar um torneio, um telefonema, a gente consegue organizar, ter pessoas, tabuleiro, ter todos árbitros, tudo que é necessário a gente consegue. Fácil. Mas eu não sei se esse é o caminho. Eu não começaria por aí. Tá? Eu aposto, como o negócio é de grande volume, né? Então, eu acho que pensando... Tá? Para conseguir atingir esse público todo, hoje, aproximadamente 1 bilhão de pessoas jogam xadrez. Ou seja, nós temos mais um mercado de 7 bilhões para explorar, para crescer, né? Para aprender para o futuro, para a próxima década. Mas esse 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 100 milhões jogam regularmente na internet. Então, eu acho que primeiro esse é o público que a gente tem. E o segundo, depois trazer para a internet esses 900 milhões de pessoas. Né? Muita gente buscou, o motorista de táxi joga xadrez, todo mundo joga xadrez. Eu tenho um amigo, grande mestre, o Soulier, campeão brasileiro,
foi jogar uma simultânea é quando o cara joga contra várias pessoas ao mesmo tempo, né? Numa indústria da Rússia, aí botaram lá 20 peão mesmo, de macacão, e ele jogou com os 20 ao mesmo tempo. E levou uma surra desgraçada, que ele não esqueceu até hoje, entendeu? Então, você vê o nível dos caras lá. O cara, tipo o cara que aprendeu a jogar na escola e nunca mais jogou, entendeu? Então, eles têm uma formação básica nesse sentido. Eu vejo oportunidades para a gente crescer, fazendo mudanças no produto e um canal de marketing. Mudança na linguagem de marketing. O que seria a mudança da linguagem, por exemplo? Dá um exemplo. Aproxima isso para mim, para eu entender melhor. Pegar, dissecar, dividir o mercado em partes e criar uma campanha de comunicação para cada faixa de mercado, usando a linguagem do cara, daquele público. Né? Então, tá, na campanha de... tá, no marketing. No marketing. Pensei que você estava falando da linguagem do próprio aplicativo. Assim, não. Que se apresenta e tal. É a forma de explicar e explorar o que interessa mais para esse público e a gente dá mais destaque, evidentemente, dentro do aplicativo para estar sincronizado com as campanhas que a gente fizer, né? Para o cara não ter uma linguagem da campanha, chega dentro do aplicativo, vai estranhar alguma coisa, né? Ele tem que ter continuidade. Aquilo que ele viu, né? Criamos um desejo no usuário crescente, né? E nós temos que aumentar esse desejo dele. Né? Na hora que ele começar a jogar, ele fala, puta, é isso mesmo, realmente está dando retorno, assim. É basicamente isso. Não tem nenhuma mudança grande em termos de as mangas e trabalhar, mas tem bastante coisa para a gente pensar em como vender essa ideia, como passar essa ideia para frente, né? É mais estratégia. Eu pesquisei bastante sobre a gamificação, porque eu queria fazer um post sobre isso e puxar o gancho para vocês, né? Perfeito. E tem muita coisa de gamificação relacionada a treinamento de equipes profissionais, né? Então, dentro das empresas e tal, eles estimulam o uso desses games, porque daí melhora a concentração, entendeu? Estímulo, sentimento de equipe e tal. Você acha que poderia ser usado para isso também? Sim, não exageradamente. O Magnus Carlsen comprou 4 empresas de desenvolvimento de jogos de xadrez recentemente, para usar o nome dele, para vender. Só que ele pegou um deles que eu conheço, o cara vai jogando, ganha pontos, faz não sei o quê, ganha, sabe? Tudo que todos os outros jogos têm. Isso não funciona na minha cabeça. Ele tem 5 milhões de downloads, não sei quanto investiram no negócio, mas não é um produto que, no nosso meio de xadrez, digamos, eu tenho um nível, um jogador de primeira categoria, digamos assim, tá? Todo mundo despreza esse tipo de produto. O que nós temos é pegar pessoas influentes e, como a gente já fez um teste, né? Pegamos não é nem um grande mestre, nem nada, é um cara em nível de mestre, divulgou, fez um aplicativo, fez um vídeo no YouTube divulgando o nosso aplicativo como treinar, e deu um retorno fantástico pelo investimento que foi feito, entendeu? Porque você pega, as pessoas ouvem esses formadores de opinião, muito, né? Então, que livro um grande mestre está lendo? Então, eles querem ler o mesmo livro. Como que um grande mestre estuda? Eles querem estudar igual a um grande mestre, né? E aí, praticamente, os softwares que o Magnus Carlsen investiu não atende essa faixa. Então, ele não tem um sistema viral, não tem... tem os predicados dele, tem qualidades, não tenha dúvida, mas eu creio que ele foi muito mal assessorado nesse aspecto, né? Então eu vejo mais uma questão de você estar
Você levantou a mão, Aguinaldo? Quer fazer uma pergunta? Não é nem questão de ser uma pergunta, mas colocar aqui para vocês um pouco da percepção que eu tenho desse público aqui que a gente quer começar a atingir. Não consigo ver, e conversei esses dias com vários deles, né? Eu não vejo o xadrez como sendo uma opção de lazer, de concentração, de evolução para esse público daqui, Sérgio. Então, é diferente. Se eu coloco um mestre, o cara melhor do mundo em xadrez, o campeão mundial, para fazer um post ou para fazer uma declaração lá no YouTube, uma entrevista, qualquer coisa, não vai conseguir chegar nesse público, né? Nós temos que bolar uma estratégia diferente, que é demonstrar, principalmente pelo nível de algumas das pessoas, de serem, não, o cara é engenheiro agrônomo, tem uma formação acadêmica, estuda bem. Cara, você vai chegar lá e ele, se você falar que a Spodoptera collyrai joga xadrez, ele vai se interessar. Por quê? Porque é uma praga que infesta a soja. Mas você teve que unir alguma coisa que faz parte do dia a dia dele. Então, por que eu fiz questão desse papo com a Ana? Que é para a gente construir o que nós vamos bolar para chegar nesses caras e falar que o ProMaster, o xadrez, esse tipo de atividade vai melhorar ele lá no campo, vai melhorar as decisões dele lá no campo, vai melhorar a concentração, ele vai conseguir ser mais eficaz e eficiente dentro do trabalho dele através de uma ferramenta que nós vamos dar. Vamos considerar o ProMaster como sendo uma ferramenta de evolução da pessoa. Tá? E eu penso assim, que uma pessoa que está no campo, que é o que você falou do cheiro, né? Eles têm muito conhecimento que às vezes não é estruturado, né? Sim, é o empírico, né? Então, exatamente. Mas aquele que se adquire na prática e aquele que está em você, né? Tipo, vem da pele, sei lá. Você vive o negócio como se fosse sendo parte daquilo, né? Sim. O que eu penso é que quando você está, por exemplo, fazendo, né? Quando eu fiquei pensando nessa história do xadrez para poder adaptar, eu imaginei que quando você vive uma colheita, uma plantação, uma fazenda, é um jogo também, né? Porque você tem, jogo. Exatamente, você tem a plantação, você tem a praga, e aí tem a colheita, você tem a praga tipo que vai ganhar semente, você tem um clima que é completamente várias indeterminado. variáveis. Sim, são muitas. Agora, olha só. Como é que você joga para ganhar disso? Né? Quando o cara é muito bom, vamos pegar um gerente de fazenda. Um gerente de uma grande fazenda, cara, ele ganha aí 1,5 milhão, 2 milhões ano. Não é um salário ruim, principalmente para níveis nacionais. Os melhores caras, eles não trazem isso da academia, o conhecimento. O conhecimento veio realmente da prática. Essa prática e o jeito dele trabalhar o fez ser bom. Perfeito. Agora, não está na genética. Ele não consegue passar isso para o filho dele. Nós temos a opção de mostrar uma coisa que pode ser transferido para os filhos, para outras gerações. Quer dizer, segue, estuda, faz desse jeito aqui. Por quê? Eu estou treinando o cérebro do cara. Eu estou treinando a pessoa a ser melhor. Perfeito. Porque esse pessoal, ele não tem eu não estou pensando no engenheiro, eu já estou pensando numa pessoa que não tem tanto conhecimento estruturado, né? Uhum. Mas ele sabe jogar, porque ele lida com ele sabe jogar também, né? Porque ele lida com todas essas variáveis, ele sabe a importância, ele sabe o que ele tem que fazer primeiro, ele sabe o que precisa vir depois. Então, se ele tem um monte de decisão para tomar, ele sabe qual ele vai tomar primeiro, qual que vai ser o encadeamento das coisas, entendeu? Para que ele consiga ganhar. Quais as ferramentas que ele precisa agregar para poder chegar lá. Que são as visões que o Sérgio coloca, que é visão de tabuleiro. Se aconteceu essa jogada, quais são as possibilidades?
Não é isso, Sérgio? São os templates, exato, que a gente trabalhou, então exatamente. você Como carrega funciona o nosso cérebro. Poxa, Exatamente. se choveu no segundo dia depois que eu plantei, o que acontece? É dar chance para o cara começar a pensar estruturadamente dessa forma, como a gente faz no ProMaster. Você sabe que eu tive um cliente, foi um projeto de um período, que chamava Projeto Rumo. Era um projeto do IBAMA, lá em Santa Catarina, para pescadores e tal, porque eles precisavam implantar lá aqueles projetos que você tem que impactar a área dos pescadores, então tem que ser um projeto educacional e tal, né? E eles, pescador, eu conversei com muitos nesse momento, assim, eles têm exatamente a mesma coisa, eles sabem aonde eles têm que ir para pescar, por causa da corrente, porque é o tipo de conhecimento que eu precisaria estudar, acho que, sei lá, 6 anos sem parar, para poder conseguir. E eles sabem eles acordam de manhã, eles sabem o que é que precisa fazer, entendeu? Com um pouquinho de informação, e quando eles vão fazendo, é um conhecimento, né? E é o mesmo jogo, é um outro público também que conseguiria se encaixar perfeitamente nessa história, que é o mesmo jogo. Quais são as variáveis para que eu consiga o peixe? Aí tem um período que você não pode pescar o peixe, mas naquele período você pesca outra coisa, a rede tem que ir em qual profundidade. Então tem toda uma delicadeza que eu acho que o xadrez tem também, assim, né? Que dá para puxar uma relação. Isso. Só uma coisa. Desde que a gente fez contato com o Pompeu a primeira vez, e depois conheci o Aguinaldo, e a gente começou a falar sobre esse assunto, eu tenho tentado pensar em alguma alternativa ou algumas possibilidades que a gente teria para desenvolver isso dentro do agro. Eu, sinceramente, não conheço os problemas do agro. Eu não sei nada sobre o agro, né? Morei no interior, eu sei plantar eucalipto, colher batata e colher feijão, que eu já trabalhei na roça fazendo essas 3 coisas nas férias na época. Mas fora isso, eu não sei mais nada. Só sei comer. Então, fica difícil da gente arrumar algumas saídas. Não conheço o público, eu não tenho contato, não tenho convivência com essas pessoas. O que eu acho, até agora, porque o Aguinaldo levantou uma questão que eu achei muito interessante, né? De dizer assim, o cara sabe, e o que ele sabe vale ouro, e a questão é como é que ele passa para os demais, como é que ele compartilha o conhecimento dele, né? Ou pelo menos prepara algumas pessoas para poder amanhã chegar a ter a mesma eficiência que ele na coordenação da fazenda, seja lá o que ele porque tiver não é gerenciando. estruturado, mas o jovem está mais preparado para o estruturado. Então, mas eu vejo, aí a única solução que eu consigo enxergar porque trabalhar em cima desse cara, esquece, né? Ele vai ter uma resistência absurda, né? O cara, eu já faz 10 anos que eu faço isso desse jeito, por que eu preciso aprender a jogar essa troço aí, né? Então, eu acho que é um investimento de base, de muito longo prazo, tem que investir isso nas escolas, as prefeituras, pegar as cidades do interior, chegar para os caras e falar, olha, vamos desenvolver um aplicativo aí, a gente pode montar uma metodologia de ensino que tenha eficiência, a gente pode até... Eu conheço muitos professores, tem escolas, tal, até trazer eles eventualmente para uma reunião para poder compartilhar um pouco da experiência deles no momento que para desenvolver esse tipo de coisa. Acho que aí podemos organizar torneios, alguma coisa mas para nessa faixa de etária, dos 6 aos 12, 14 anos, entendeu? Que aí o investimento é maior, o retorno é muito maior. Né? Evidente que as pessoas falam assim, o xadrez é bom para a mente. Mas se uma pessoa vai aprender xadrez na minha idade, é só para evitar o Alzheimer mesmo, entendeu? Eu acho que já fica mais difícil, né? Claro, tem o benefício, mas é uma coisa, treinar o foco na base, né? Treinar a disciplina na base. Agora, para fazer uma promoção, a gente pode, por exemplo, uma das promoções que eram feitas na Idade Média, eu acho que vale, aliás, isso foi abandonado, mas isso vale como evento para ficar famoso, né? Fazer um xadrez com humanos. Então, Olha só. É super interessante, para chamar atenção para o xadrez, né?
basicamente, que acontecia muito, aconteceu algumas vezes, tá, 1600 e pouco, mas 1800, o século XIX, de uma forma geral, foi muito usado isso daí, tipo uma arena, um estádio lá, um lugar, pegava dois grandes mestres, e teve até partidas de campeonato mundial jogando, e o xadrez, aí fizeram um tabuleiro gigante num gramado, o tamanho de um, não, futebol não, mas, tá, um Campo de terço, vôlei. não, maior, vamos dizer que é o triplo de um campo, de uma quadra de vôlei, né? Ou talvez até um pouco maior. Aí cada pessoa vestida, caráter, é uma peça, e a pessoa vai andando e todo mundo assiste o tabuleiro, é um xadrez ao vivo, né? Que vai reproduzindo a partida que as pessoas estão ganhando. É claro que a internet é muito mais eficiente hoje do que isso, mas é uma coisa que dá o que falar. Inclusive, na Europa, eu fui na Holanda uma vez também, tem nas praças, dá para você jogar, tem as pedras, as peças, o cara pega, carrega a peça nos jardins, nos parques, né? Então, se usa isso para estimular na Rússia, nos Estados Unidos, muitas praças têm a mesa de pedra com tabuleiro de pedra. Você só tem que levar as suas peças para poder jogar. E as pessoas ficam jogando, passa a tarde, pessoas jogam dinheiro, dão aula. É muito interessante. Como eventos para divulgar o xadrez, né? Isto eu acho que seria fantástico de fazer, mas o retorno é muito a longo prazo. Isso eu acho que é muito conveniente, né? Então, eu não sei exatamente nesse aspecto qual seria uma chamada. Começar a fazer artigos em jornais, fazer o básico, aumentar informações, é até interessante, a gente acaba pegando algumas pessoas, mas não uma massa gigantesca. Eu estou focado, pensa o seguinte também, eu estou focado, eu quero ter 1 milhão de usuários pagantes, entende? Então, eu estou focado nesse número dentro do mercado que está ampliado. Uhum. Interessante essa parceria que nós estamos fazendo, de a gente poder testar num único segmento alguma ação e replicar para os outros, como o Pompeu já havia me falado. Acho fantástico, mas eu não consegui pensar em nada a curto prazo, que desse um retorno a curto prazo. Olha só, Sérgio, nós tivemos o caso, eu não sei se cheguei a falar para você na última reunião nossa, uma questão da CISAGRE, que era de rastreabilidade. Tá. Talvez você tenha falado, mas eu não anotei, esse nome não ficou na minha cabeça. O que acontece? A CISAGRE foi uma startup nossa do ano passado. Ela trabalha rastreabilidade, e rastreabilidade é uma exigência legal. Então, existe uma legislação que obriga a todos os vegetais que você compra in natura serem possíveis de rastrear. Aonde ele foi plantado, quem plantou, qual é o tipo de defensivo, fertilizante que você usou. Uhum. Isso está na lei. Você compra vegetais que têm rastreabilidade? Não. Você nem presta atenção. Eu nem sabia que existia. Pois é. Primeiro. Então, qual foi a estratégia que nós utilizamos? A Ana vai lembrar disso, que nós pegamos e colocamos uma matéria sobre apreensões. Lembra? Lembro. Apreensão, notificação, autuação e multas. O último que foi multado foi o Carrefour, em quase 600 pau. Uhum. É grana. Só em uma da que a Ana pegou, nós colocamos lá no final. A CISAGRE trabalha com rastreabilidade e tal. Por quê? Eu estou primeiro despertando, no caso da CISAGRE, o medo no consumidor e no leitor, para depois mostrar que nós temos uma ferramenta que faz isso. Só que eu não quero o against no início. Eu prefiro mostrar para a população que nos lê que existe alguma coisa que pode melhorar a vida dela, que pode torná-lo um profissional melhor, no caso da CISAGRE.
que possa correr menos risco consumindo alimentos vindo do campo. Então, exija. Tem um QR Code lá do lado, você escaneia esse QR Code, você vai saber aonde foi plantado, quem plantou, quando plantou, que tipo de água já teve, o defensivo, se só usou produto orgânico ou não, e quem que certifica esse cara. Tudo através de uma leitura de QR Code. Por quê? É muito pouco ainda, mas é muito pouco e é muito para o que nós temos. Eu ter somente o comércio preocupado com isso. O comércio vai se preocupar por quê? Porque vai doer no bolso. Então, se eu não fizer isso, vão vir me autuar. Então eu vou fazer meio que nas coxas, porque eu sei que a fiscalização também não é efetiva. Mas a partir do momento que eu começo a fazer migalhas na internet, as pessoas vão lendo, o público, eu, a Ana, o Sérgio, vão começar a prestar atenção e vão cobrar isso. Aí sim está sendo efetivo. Porque é o usuário, o consumidor final que vai cobrar do supermercado, que vai cobrar da mercearia, que vai cobrar do produtor, que vai cobrar do centro de armazenagem, isso daí. É uma coisa para fazer em 9 meses, que nem o período de aceleração? Não é. Não é. Só que nós temos que plantar uma boa semente. E que isso daí gere recurso para essa startup. Eles saíram daqui o ano passado, estão em Fortaleza, estão exportando, pegaram uma fazenda que exporta para a China, Ana, a CISAC. Daqui a pouco nós temos que fazer uma outra entrevista com eles. Eles vão ganhar muita grana. Muita grana. Porque lá fora já tem essa percepção. Aqui ainda não. Mas eles nasceram aqui. Então, dessa mesma forma, nós vamos bolar alguma coisa, nós vamos pensar alguma coisa que seja interessante, que a gente consiga acender essa centelha, essa fagulha na cabeça das pessoas. Eu, como uma pessoa... Que não seja do dono, do proprietário da fazenda. Mas se eu tiver esse cara sabendo que é uma coisa boa, e ele motive os filhos deles a fazerem, motive os seus gestores a fazerem, para que esses depois peçam também para que os seus subordinados o façam, eu estou satisfeito com isso. Mas eu acho que talvez, assim, estou falando também que eu não sou uma pessoa do agro, eu sou uma pessoa da comunicação, mas eu vejo essa relação bem legal, assim, bem interessante. Eu me interessaria, por exemplo, que é essa relação de que estar numa fazenda é participar de um jogo, porque são tantas variáveis, né? Então, essa relação, eu acho que é uma relação bonita e pode ser bastante interessante de fazer, tanto no discurso do marketing e tal, quanto no próprio esquema do app. Daí esse pensamento do TI eu já não vou ter. Mas eu acho que essa relação é interessante, porque você está jogando contra... É como se você estivesse fazendo o jogo dos 20 lá, né? É a luz, e isso serve para todos os tipos de cultivo, né? Mesmo o cultivo controlado, que tem a outra startup que arrumou um jeito de te avisar, cara, acabou a luz, vai cagar com a sua plantação. Então, eu acho que pensar nessas variáveis todas, como é que você toma essa decisão? O que você tem que pensar primeiro? Olha, não tem chuva lá no sul, não tem chuva, tem ventania, o que é que você tem que pensar primeiro? É cuidar da ventania, é irrigar, entendeu? Como é que você encadeia essas decisões todas para poder chegar no momento do checkmate, por exemplo, entendeu? Que é quando você consegue fazer aquilo virar, aquela plantação virar. Então, eu acho que talvez um discurso desse tipo possa ser interessante, assim, relacionar o próprio xadrez, né? E como é que isso pode te ajudar nessa tomada de decisão, né? Para você atingir o objetivo. Então, não sei, estou te falando como uma pessoa da comunicação. Não, mas eu gosto dessa linha, não sei o que você acha, Sérgio. Para mim, essa questão do que a Ana está falando, eu concordo, e como eu tinha dito antes, nós estamos o quê? Pegando o mesmo produto que nós temos hoje e mudando a linguagem. Talvez eu não tenha me expressado direito, mas eu quis dizer exatamente, não tão em detalhe, não tão preciso quanto a Ana colocou, mas a ideia de criar uma linguagem específica para alertar, cara, isso aqui funciona para isso, isso, isso. Então, nós não temos fazer essa comunicação voltada
usando a linguagem do público, do nicho específico, agro, né? Perfeito. Colocando dessa forma, né? Eu acho que Então, seria legal, Ana, se você conseguisse criar algum material assim para que a gente leia nessa pegada, eu acho que seria bacana. Vou De pesquisar e fazer, de fazer a essa minha comparação. dúvida, a de minha plantar essa dúvida, semente, né, mesmo? a minha dúvida seria só se a gente deveria fazer um produto mais básico para atingir esse público. Eu acho que não, Não. não, eu acho que vamos testar, vamos ver como é que é. A ideia, Sérgio, não é criar nada Novo. novo, diferente, entendeu? Uhum. É Impulsionar o que nós já temos. É impulsionar o que já tem e fazer com que isso seja digerível para esse público daqui. E talvez para um público mais jovem, eu concordo também, porque o mais velho, ele sabe, tudo isso ele sabe, ele não vai deixar de saber, ele sabe tomar essas decisões. Acontece que quem é mais jovem, por mais que nasça na fazenda, viva a fazenda, não tem a mesma imersão, não vai ter jamais, porque tem internet, porque tem outras coisas. Então, eu acho que pensando nessa geração, essa geração vai ter mais medo, talvez, vou falar medo, que eu achei uma palavra melhor, mas nessa tomada de decisão mesmo, né? Como é que eu faço? O cara pisa na terra e fala assim, tá, já sei o que fazer, o mais velho. O mais novo, o que é que eu preciso fazer primeiro? Então, assim, eu acho que pode ajudar, te dar mais segurança nessas tomadas de decisão, porque o xadrez você está vendo adiante, né? Então, perfeito. Mas, Ana, dá uma previsibilidade que te melhora, né? Eu acho. Perfeito. Aonde está esse cara? Quer dizer, porque eu não sei nada do negócio, eu não sei onde esse cara vive, qual é o medo, qual é a ansiedade, o que ele quer estudar, o que ele quer ser na vida. Quer dizer, esse cara é o cara que está pensando em ser um engenheiro agrônomo no futuro, ou é o cara que está... ou todo mundo vai ser o cara que também lá cuida do animal, veterinário, porque esses caras vão estar espalhados pelo Brasil inteiro para estudar. Sim. E no momento posterior, não é isso? Então, a gente teria que pegar esses caras no momento anterior. Onde eles estão? Eles estão na cidade, no interior da Bahia, no interior do Mato Grosso, em cidades de 5 mil habitantes, de 50 mil habitantes. Que recursos que eles têm na escola, que eles aprendem. Vamos lá. Luiz Eduardo Magalhães tem 110 mil habitantes. 110 mil habitantes. Tá. Você vai ter aí 70%, 80% da população quase que carente. Quase. São funcionários muito básicos. O pessoal com uma necessidade de academia maior vão ser os gestores de fazenda. Esses caras são caros, não se encontra na grande maioria aqui, e são importados. São importados de centros agrícolas, principalmente do sul. Então, vamos colocar Paraná, Rio Grande do Sul, como sendo um grande fornecedor de mão de obra um pouco mais qualificada. Que é de onde vieram também os fundadores daqui da cidade. Eles vieram de lá de baixo. Entendi. Chegaram aqui e fizeram a cidade. Poxa, então 70% é mão de obra. Eu tenho 30%, desses 30% que sobrou, 10%, 15% é a primeira geração. Esse cara vai ser complicado da gente pegar também. Então eu tenho a segunda geração, os filhos desses caras, que eles acharam depois que ganharam muita grana, investiram para que esses filhos fossem estudar em Harvard, fosse fazer Stanford, qualquer coisa assim. E voltaram. Muitos deles, quando voltaram, não quiseram saber nada de fazenda. Foram para os grandes centros viver lá. Tanto que o processo sucessório aqui ainda em Luiz Eduardo e região, então Barreiras, São Desidério, que são grandes polos produtores, você vai encontrar ainda famílias que não vão ter sucessão para tocar o negócio. Essas fazendas estão sendo vendidas para grupos ou arrendadas para grupos do tipo Carroll Farms, que ele pega e vê que a tua fazenda está parada,
ele vai lá e fala, olha, eu vou arrendar a tua fazenda, você vai ganhar X sacas reais por mês, depois da colheita, e você pode viver onde quiser. Vai para Ibiza, que é para onde você gosta. Tá? E esses caras ficam aqui. Eles precisam, durante 2 momentos, de muita mão de obra, que é na época da colheita, um pouco, mas na época do plantio e do trabalho na terra nesse inteirinho. Essa mão de obra já não é tão qualificada, mas elas obedecem orientações de uma pessoa que é qualificada. Eu vejo a gente pegar essa camada da população mais simples e fazer com que elas comecem a sonhar, comecem a pensar, comecem a querer ser cabeça de obra e não só mão de obra. Então, o projeto, quando o Pompeu chegou aqui, começou a falar para mim da ProMaster, eu comecei a vislumbrar alguma coisa dessa, que era melhorar o nível total da população para que a gente possa gerar mais riqueza com inteligência. E eu só posso gerar riqueza com inteligência se eu tenho pessoas pensantes embaixo, e não simplesmente operadores. E aí eu lembro do SESI, hein? Que são aqueles meninos, a gente sempre, quando faz matéria do SESI, e o Agnaldo acompanhou todo o projeto deles, são meninos, qual a faixa etária deles? 15? De 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos. Então, uma turma de robótica que vinha periodicamente na ciclo, e a gente foi registrando... Eles vêm direto. Ainda aqui. continuam vindo. Mas aí a Sim. gente foi registrando essas visitas e tal, e fazendo algumas materinhas, mas sempre chamando para essa história de que eles... a Ciclo não faz robótica, mas a Ciclo faz inovação. E aí é interessante ver como é que a cabeça dos menininhos, das crianças, funciona sobre a questão da inovação. E eles não estão falando de agro, eles estão falando de robótica, mas são pessoas, são crianças que estão nesse universo do agro, né? E que tem essa questão da inovação. Né? São filhos são filhos ou netos do agro, né? E aí eu penso que esse também possa ser um filão, entendeu? Esse filão estilo SESI, que são crianças que estão se especializando numa área específica, a robótica. Inclusive, esses especificamente se beneficiariam demais com a questão do xadrez. Né? E eles têm um pensamento inovador diferente da geração dos pais dele, né? E eles influenciam um pouco fora da caixa. Eles influenciam muito os pais. E eles trazem isso para casa, exatamente. Então, pensar numa fazenda hoje não é, ai, meu Deus, eu vou morar na fazenda. É a questão da estratégica tecnológica e o fato de que o Brasil, a gente postou isso esses dias, está ultrapassando os Estados Unidos em número de exportação. Então, a gente é uma mega superpower potência de agricultura, e isso cada vez mais vai se tornar tecnológico e atrativo. É atrativo para investidor, é atrativo para o mercado de trabalho, quem quer ganhar bem, quem quer se destacar, engenheiros estão super bem aí, os agrônomos e tal. Então, eu acho que pode ser um público dessas crianças que já tem uma cabeça diferenciada, esses meninos do SESI, case, porque eles são muito legais. E o próprio, eles mesmos, se tivessem esse aplicativo, eu tenho certeza que ia ser um negócio que ia funcionar, porque eles fazem o robô, mas aí eles pensam a estratégia toda, e o Agnaldo ajudou eles a montarem, né? Como é que você pensa? Como é que você vai fazer? O que é que você tem que fazer primeiro? Na quinta-feira, pós-carnaval, Ana, eu tenho uma reunião no SESI com a coordenação geral de lá. Aí, ó. E eu já vou levar o ProMaster aqui. Então, aí era uma coisa, tem inserção, né? Aí você pensa SESI, SENAC, sabe, essas coisas que já te levam para o universo da tecnologia e que vão te preparar para a questão do agro, entendeu? Eu acho que esse também pode ser um filão. E você falou que para treinamento de crianças é muito legal, né? Sem dúvida. Pode ser um filão legal esse aí. Uma coisa que me ocorreu agora, me lembrei, a Microsoft, durante muito tempo, ela rodeou o xadrez, né? Ela andou patrocinando alguns eventos e depois, mais recentemente, patrocinou o filme de uma menina da África que ficou campeã do xadrez, sabe,
Esse filme foi no cinema, não achei esse filme na Netflix, nem na Prime, pelo menos no momento que eu procurei, mas qual a ideia? De repente, a gente podia usar algo semelhante. A ideia é que a Microsoft quis associar o nome dela a um jogo que ela atribuiu como sendo fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para o crescimento do ser humano, de certa forma. Né? Xadrez sempre foi visto como o jogo da inteligência, o desenvolvimento da inteligência de uma forma mais genérica. Talvez o discurso que a gente pudesse utilizar fosse, cara, a Ciclo acredita tanto que o xadrez é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano que nós estamos apoiando esse projeto. Então, simplesmente divulgar com o nome da Ciclo já vai trazer, eu acho, um ganho para vocês como marca, falar assim, não, olha, puto, isto é qualidade de vida, isto é o pensamento que sai do financeiro. Nós somos um negócio, né? Foi a imagem, a Microsoft, evidente, não conseguiu quebrar essa imagem com o xadrez, porque eles são totalmente capitalistas ao extremo, né? Mas muitas outras empresas eu já vi fazendo isso, a Toshiba foi uma delas aqui no Brasil, o Banco Itaú patrocinou vários torneios de xadrez aqui no Brasil, particularmente porque um dos diretores lá gosta de jogar xadrez. Uma das empresas do Simon, não me lembro qual, do Henrique Simon, seu ex-ministro, né, também patrocinou, porque ele gostava de jogar xadrez. Eu acho que essa associação agora poderia ajudar, tá, antes de fazer qualquer coisa física, porque isso custa para a gente demais. Né? A Ciclo apoiar na escola de Luiz Carlos Magalhães, olha, nós vamos dar durante um ano, vamos fazer uma experiência aqui, a escola X, ou todas as escolas, como queira. Né? Ou o SESI. Oi? Ou o SESI. Olha, nós vamos dar para todo mundo que entrar aqui se inscrever, mediante alguma coisa que a gente vai querer em troca, que seja um cadastro, qualquer coisa, civil, coisa a gente decide, tanto faz, é irrelevante, mas só para não ficar de graça 100%, a Ciclo vai patrocinar um ano esse software gratuito para todas as crianças treinar, pode baixar, tal, sabe, para começar a fomentar isso daí, né? Para nós custa quanto? Nada, absolutamente nada. Custa ir lá conversar com os caras. Né? Uhum. E depois medir os resultados, evidentemente. Para ver, eu acho que nós não temos elemento, não temos número, não temos nada para decidir, para tomar uma decisão com um pouco mais de chance de acerto. Então, talvez a gente pudesse fazer um case, falar, olha, nós vamos, o SESI, já que vocês têm esse contato, o SESI seria fantástico, né? Falar, olha, do Brasil. E a capilaridade, né? Capilaridade. Aqui vai para todo o Brasil. Isso. Mas eu acho que o discurso deveria começar assim, cara, a Ciclo, ela acha o xadrez tão foda que ela resolveu patrocinar esse troço e de ajudar a divulgar. E as pessoas pensarem, vender no full. Qual que é a mensagem subliminar que está por trás disso? O pessoal da Ciclo é foda. Eles querem o bem comum, eles estão lutando por um mundo melhor. Uhum. Entendeu? Eu acho que é uma boa também e que não impede a construção da outra mensagem, Ana. Não, ele foi falando, eu já imaginei. Ela já foi implementando. Olha só. Eu fiquei pensando, além de page que você vai criar para poder fazer o cadastro. Eu já senti uma sinergia com a Ana pelo seguinte, eu também tenho disso. Quando eu compro uma ideia, já começa...
Já começa a fazer na cabeça. É longe, eu já pensei na landing page, imagina se precisa. Mas não, precisa sim, com certeza. Mas eu já imaginei assim de como que você elenca, né, as vantagens. Então. Não. Aí, de repente, fala o lançamento na escola, a gente traz um grande mestre, aí faz uma palhaçada lá, fazer uma simultânea, alguma coisa que dê notícia nos jornais, de certa forma, né, que incentive as pessoas a olharem para esse negócio naquele momento, né? Tem que ser uma coisa simples, barata Eu já e relacionei o eficiente discurso, também. inclusive, né? Então, pode ser assim, de verdade, tudo que você lida, qualquer coisa de trabalho, enfim, é sempre um jogo, né? Você lida com pessoas, você lida com variáveis e você lida com decisões. Então, tudo que você faz é uma questão de jogo, inclusive numa fazenda, né? Então, como é que você treina isso? Existe uma maneira de se treinar isso? Sim, existe uma maneira de se treinar isso. Você pode se treinar, o xadrez, por exemplo, é uma maneira de se treinar isso, porque aí você treina concentração, lá, você entendeu? Já fiz o texto. Então, vou escrever, vou mandar para o Aguinaldo, e aí a gente aprova bonitinho para a gente poder fazer esse primeiro post, fazendo já puxando essa ideia. Aí eu mando para vocês, então, e a gente só aprimora depois. Eu vou mandar um material que o Pompeu tinha me pedido até o dia 23. Esse final de semana eu vou aprontar, que eu vou levantar algumas informações que tem, que de repente acho que vai servir de subsídio, vai te ajudar em algumas coisas, o que foi feito. Assim, não, eu vou fazer uma coisa mais funciona. simples. Mas sim. A gente fazer um post inicial, né? Porque eu falei da ProMaster no primeiro post, onde eu falei que a Ciclo estava apresentando as startups, mas aí foi uma coisa mais genérica do xadrez. E é a startup que menos tem uma relação direta com o agro. Então, eu acho que seria interessante, por isso que eu fiquei pensando na gamificação, mas não vou usar essa ideia, mas eu vou escrever um textinho falando nisso. Olha, você pode treinar esse tipo de habilidade, qualquer pessoa pode treinar esse tipo de habilidade, uma criança pode treinar esse tipo de habilidade, ou uma pessoa da fazenda pode treinar esse tipo de habilidade. O xadrez é uma maneira interessantíssima de treinar esse tipo de habilidade. Então, eu vou usar alguns argumentos aí, vou fazer um textinho só para que fique mais clara a posição da ProMaster dentro do agronegócio, por exemplo, né? Que aí não fica tão distante, não fica só como uma ideia de patrocínio, entendeu? Eu acho que fica uma coisa intrínseca, e aí é mais legal. Apoio, né? Isso. Na verdade, desculpa, eu entendi. Patrocínio depois, mas a ideia é sempre como entendi, um apoio, mas aí não é o financiar. patrocínio passa mais da tangente, né? Isso. A gente pode entrar bonito, assim, a gente pode entrar e se esparramar, eu acho. Não, mas como, por exemplo, a Toshiba patrocinou o xadrez, o Banco Itaú patrocinou o xadrez, mas foi menor. Talvez eles tenham gasto um dinheirão, não sei quanto eles gastaram, mas foi menor. Eu acho que o apoiar é muito mais relevante no sentido de estar apoiando a ideia, apoiando, sabe, o crescimento, a divulgação, coisas do tipo, né? Isso. Não, eventualmente, meia dúzia de pessoas que vão um grande mestre, qualquer coisa do tipo. Isso eu acho que a gente pode ir falando periodicamente, né? Mas seria interessante, eu pensando na Ciclo, nas redes da Ciclo, seria interessante apresentar dessa forma, né? Por quê? Por que o xadrez? Por que a Ciclo olhou para isso? Por que isso se tornou interessante aos olhos da Ciclo, né? Tem que ter uma relação mais forte com o agro. Interessante. O que a gente não pode fazer, que nem fez a Prefeitura de São Paulo há um tempo atrás, né? Organizou um torneio com os 8 melhores jogadores do mundo e trouxe para cá, fizeram uma casa de vidro no Ibirapuera, né? E os caras jogaram o treino, o campeão ganhou $100 mil em dinheiro e saiu esqueci o nome do hotel que ele estava, e no dia seguinte, no caminho para o aeroporto, roubaram os $100 mil. Então, você tem ideia, né? E o que a prefeitura... custou 2 milhões a brincadeira, não sei se eu te falo. E o que a prefeitura ganhou disso? Nada. Meia página na Veja. Sabe? Isso não vale nada, entendeu? Esse tipo de coisa. A divulgação, você ia lá, quem estava assistindo o torneio? Os mesmos de sempre, que estão em todo lugar que você encontra, entendeu? Não trouxe público novo, não fez absolutamente nada. Ninguém que está correndo no Ibirapuera foi parar para ver o que tinha na gaiolinha, quem que eram os 4 malucos que estavam lá jogando. É por isso que eu vou pegar e já medir a temperatura na semana que vem, quando eu tiver essa reunião lá no SESI. Tá. Então, já vou falar com a coordenação de lá, vou sentir deles o que eles acham. Porque é muito difícil eles não gostarem da ideia. Eu nem acho. Entendeu? Porque eles
ano a ano, eles estão melhorando no ranking do SESI Nacional. Uhum. Ano a ano. A Não, molecadinha daqui. E tem o SESI Nacional e o xadrez é para qualquer área, qualquer pessoa. Entendeu? Mas vamos fazer o nascimento aqui dentro do agro. Ah, você falou da idade, desculpa, eu falei que ia falar depois. Ela me fez uma pergunta se tinha restrição de idade de xadrez. Xadrez é o único esporte que não tem restrição de idade, tá? Então, como eu falei, a China está trabalhando as crianças a partir de 4 anos e eu tenho um amigo, agora não sei se está vivo, faz uns 3 anos que eu vi ele, mas ele está fazendo 90 anos, é um mestre internacional, que tem uma fábrica de jogo de xadrez aqui e ele vai jogar xadrez, entendeu? E é para a saúde mental dele. Então, realmente, existe, evidentemente, para competição, existe uma perda física, e o xadrez exige um preparo físico grande para disputas profissionais, etc. Tá? Mas não tem idade nenhuma. Eu não lembro se foi do xadrez, é provável que tenha sido até, mas que o jogar com frequência inibe em muito o Alzheimer. Sim, sim, sim. O xadrez é o principal. É o principal. É o xadrez. É o xadrez mesmo. Né? Porque então, é a prevenção disso daí. A prevenção do tá Alzheimer, falando. 100%. Porque o Alzheimer, até onde eu li, ele trabalha... você ficar naquele ciclo vicioso usando o mesmo circuito do cérebro que os teus neurônios costumam fazer. E o xadrez... faz você queimar outros... Não, ele cria novas conexões com novos conexões. É isso que inibe o Alzheimer. O Alzheimer, na verdade, é falta de pensar, né? É falta de usar, né? Falta de usar o cérebro. Exatamente. Agora eu vou fazer um último comentário de mãe, que você falou do xadrez. Que é só de mãe, essas coisas só mãe sabe. Que bom, eu acho legal que a coisa começa... Você já está levando isso para a sua vida. Você falou do xadrez humano e tal, né? No Sesc Santo André, eles botaram fizeram um piso de... como é que chama aquele piso de piscina, que é meio altinho, assim? Não sei como é que chama, mas eles botaram lá o branco com preto. Degrauzinhos Isso. Fizeram lá o piso, pegaram as peças gigantes e meus filhos... Isso, exatamente. E aí meus filhos amam ir lá e jogar lá em cima, e carregar o cavalo, e botar a torre, não sei o quê. Então tem um elemento lúdico, e está no Sesc. Nesse mesmo Sesc tem a sala de jogos, onde tem o tabuleiro do xadrez, aí sim, com sala de jogos, com cadeira, com peças de madeira e não sei o quê. Então, é um negócio estimulado como lazer também, né? Não só da escola, mas estimulado como lazer. Então, se o SESI pode ter uma capilaridade, o SESC pode ser um lugar também que pode ter alguma entrada para esse tipo de ação, né? Perfeito. Mas é um feeling agora de mãe, porque eles amam brincar, e eu estou sempre lá. Mas é muito importante o que você falou, Ana, esse negócio o projeto que foi vendido para a China por xadrez é fechado, não tem informações, mas o pouco que eu consegui ver, entrar, é lúdico, 100% lúdico, entendeu? Aliás, para criar criança de 4 anos tem que ser, né? Então, você tem uma ideia, eu tenho uma experiência com meu filho super agitado, e eu comecei a ensinar ele xadrez quando ele tinha 6 anos de idade, a idade que eu ensinei meus sobrinhos, por exemplo, né? Só que ele era muito agitado. Então, você falava para ele, mas esse cavalo é assim e tal, e ele queria já jogar. Falei, beleza, vamos fazer o seguinte, arruma as peças, a regra é essa, você tem as peças começam assim, começa desse jeito. As brancas começam. E quando você tomar o meu rei, você ganha. Quando eu tomar o seu rei, eu ganho. Beleza? Só tem essa regra. Joga do jeito que você quiser. Aí eu comecei a jogar, e ele jogava o lance, ele pegava a torre, saía com a torre, pulava por cima das outras peças, ele foi jogando do jeito que ele queria. E eu jogava certo. Né? Uma semana depois, a gente jogava, sei lá, tipo, meia hora por dia, tal. Ele jogava exatamente do jeito que eu jogava. Ele aprendeu a jogar vendo os meus lances certos. Porque ele via que a sua estratégia era mais eficiente. Não, eu deixava ele ganhar, né? A hora que ele cansava, ele tirava qualquer peça lá do canto, vinha e comia teu rei, ganhei. Ganhou. Tá ótimo. Excelente. Amanhã a gente joga mais. Mas
foi uma experiência, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas, cara, simplesmente na imitação. Então, é um jeito, é uma das formas. Deve ter milhares de outras formas, até mais eficientes que essa. E Mas, você sabe que o Juca, meu filho, aprendeu a jogar com um amigo do prédio, aqui, mora aqui, que tem 7 anos. Olha só. Esse menino nasceu idoso. Ele chama Francesco. Os pais dele são velhos, ele não tem irmãos, só convive com os avós, com os pais, então ele tem uma cabecinha de uma pessoa, ele gosta de tudo que é clássico. Então ele usa gravata borboleta, ele tem uma gravatinha borboleta, para brincar lá embaixo, ele vai da gravatinha borboleta, então ele tem esses jogos clássicos. Aí ele pegou o xadrez dele, clássico, sentou na mesa, e 2 vezes que ele jogou, ele ensinou meu filho, não fui nem eu que ensinei. Aí eu jogo com o Juca, mas sem a menor noção do que eu estou fazendo. E o meu filho já tem uma noção de, pelo menos, como funcionam as peças e tal. E aí, quando vai no Sesc, ele joga com o pai, nesse grande gigante. Então, ele fica fazendo, depois eles arrumam as peças. Então, é uma coisa bastante interessante que começou do nada e teria feito tanto sentido na pandemia, né? Não, o meu interesse em desenvolver um aplicativo de xadrez surgiu basicamente com a dúvida. Por que tem um menino de 12 anos que é grande mestre, né? E eu tenho 65, já li 300 mil livros de xadrez e não sei a metade do que ele sabe. Então, não é o estudo. Não adianta se estudar. Aí que está. É o raciocínio que ele tem, a forma. Eu comecei a desenvolver um treinamento baseado nisso. Falando, cara, o cara não tem que ficar sabendo qual a ideia estratégica, as regras, sabe, tem... como você analisa a estrutura de peões, é tudo intuitivo. Ele aprende tudo intuitivo, é como a gente aprende a falar sem saber. Pega qualquer analfabeto aí, o cara fala corretamente, mas ele não vai perguntar, você esqueceu do objeto direto, você usou, essa aqui é uma conjunção coordenativa, não tem a menor ideia, mas ele consegue falar corretamente, fazendo o quê? Repetindo o que o outro falou. E ele, meu filho, ele enxerga adiante, ele vai pensando nas rodadas mais para frente. Eu não, eu sou assim, vou fazer isso aqui, vou ver o que dá. Eu vou no arriscado, sabe? E ele não, ele já pensa um pouquinho mais adiante, assim, aí ele fala, mãe, mas se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí ele fala para mim, me alerta. Aí eu falo, tá, então não, vou fazer outro. Então, você já vê que é uma coisa que já está treinando alguma habilidade que você não avalia. Então, disso, né? O que falta na sua cabeça são templates. Porque o cara também não calcula. Perguntaram para o Capablanca, campeão mundial em 1906, um cubano, que também lutando contra todos os europeus na época, ele foi considerado o gênio do século. Perguntaram para ele, quantos lances você pensa na frente? Né? Que toda pergunta que toda jornalista faz. É o que todo mundo quer saber. Mas não tem o menor sentido. Essa pergunta não tem sentido nenhum. E a resposta que o cara deu, eu achei maravilhosa. Está em tudo que é livro de xadrez também. Né? Nenhum. Quantos lances você precisa? Nenhum. Porque o cara, primeiro, você tem que analisar a situação. Ele olha, bate o olho na posição, monta... O que eu faço daqui para frente, né? Exatamente. Ele monta uma estratégia, tal. Quer dizer, é tudo visual o negócio. Não, e cálculo é a última parte. Na hora que ele vai falar assim, eu decidi jogar esse lance, ou vou ver qual que é esse, ou esse é o melhor, aí ele vai começar a calcular. É verdade, você monta toda uma estratégia, o cara faz um movimento, acabou com tudo. Aí você tem que começar do zero, que é outra completamente diferente. Então é verdade, você tem que partir de outro template. Exatamente, porque você tem que prever o que o teu adversário vai fazer. Né? Como o jiu-jitsu também funciona assim. Né? Ai, meu Deus, já vejo meu filho eu pedindo para ele, larga esse celular, pelo amor de Jesus, e vamos almoçar. Já estou até vendo. Hoje eu peço, pelo amor de Deus, para o meu filho, joga um pouco de xadrez. E a minha mãe odiava que eu jogava xadrez. Eu não deixava jogar, não queria que eu jogasse. Você fica o dia inteiro jogando essa merda. Agora salada, e se eu mostrar esse aplicativo de xadrez, ele vai adorar isso também. Que bom, espero um dia poder conhecê-lo, hein? Vai ser legal. Vamos marcar um jogo online com ele. É uma criança peculiar. Que bom, que bom. Maravilha. Legal, muito gostoso conversar com vocês. Eu vou fazer esse texto inicial, é um texto simples, é para as redes sociais, a gente não vai disparar isso para a imprensa nem nada, mas é só para ir marcando uma presença, porque eu gosto de ir falando das startups sempre nas redes da Ciclo, porque isso dá uma capilaridade, né? E as pessoas
ficam querendo saber, né? Ficam querendo... Exato. E eu acho que também a gente precisa começar a criar uma história, né? Criar experiências para a gente ir aprendendo, ver o que funciona e o que não funciona. É meio tentativa e erro. É assim mesmo. Né? Então, eu vou fazer esse texto mais simples, quero que você encare como uma coisa simples. Nós não estamos divulgando para a imprensa nem nada, é mais para as redes sociais, mas é mais para a gente também ir situando, né? Para onde que a gente está querendo ir a princípio. Perfeito, perfeito. Se precisar de alguma informação adicional, que você esqueceu, qualquer coisa, eu estou por aqui, pode me manda, você tem meu número, tem acesso às minhas... Não tenho mais o Agnaldo. Como fizer, providencia aí depois com eles, ou não sei qual é o caminho, passa para eles, depois eles passam para a gente. Eu estou aqui, vou estar aqui no final de semana à disposição, se precisar. Eu tenho meus horários de descanso, evidente, mas em geral... não, mas aí eu costumo mandar o WhatsApp, aí o WhatsApp é a hora que a pessoa pode, ela exato, perfeito. Mas aí eu mando, eu vou tentar fazer um texto mais simples, mais corriqueiro, assim, fazendo essa relação, do jeito que a gente conversou. Aí eu mando para o Agnaldo, mando para você, a gente aprova. Perfeito. E começa a postar isso também. Combinadíssimo. Que muito gostoso, prazer. Gostei de falar disso, né? Vai falei um pouco de mãe também. Sempre, né? É impossível se dissociar o lado pessoal profissional, não tem como, né? A gente é único. Ontem eu tinha toda uma programação, aí meu filho ia começar uma atividade nova, e aí ele não queria ir. Aí pensa num dia que só essa decisão única dele cagou todo o meu dia, porque daí tive que ficar convencendo e ficar junto, e muda a propósito, e a hora... Cara, é como criança, né? Fala para mim, muda demais a vida da gente. É verdade. Mas são aprendizados diários, muito importantes. Sou uma pessoa melhor por causa de filho. É verdade, a gente aprende. Muito obrigado. Imagina. Vou fazer o mesmo esquema, se a gente precisasse falar, vou te mandar um WhatsApp para perguntar qual horário que você está disponível. Perfeito. Tá bom? Estamos aí disponível. Ana, muito obrigado da tua participação. Eu que agradeço. E eu estou dando um enter aqui e te mandando um WhatsApp. Que eu queria ver como é que você está à tarde também. Só me responde se a gente consegue falar uns 15 minutos aí sobre esse outro assunto que eu te passei. Tá bom? Obrigado, gente. Uma excelente sexta para vocês. Igualmente. Bom carnaval. Esquindou aqui dentro do escritório. Valeu. Bom? Um abraço. Tchau, gente. Bom para vocês. Bom carnaval para vocês. Um abraço. Tchau.